E aqui do nosso lado, o diretor Romildo, umas palavras breves para a gente começar a nossa conversa sobre a DC49. Romildo. Boa noite, pessoal. Desculpe a nossa falha. Tem desculpa, né? Desculpa. Vamos tocar a partir de agora. Bem, nós estamos aqui, como nós fizemos no ano passado, né, para iniciar os trabalhos da Exata, com uma palestra de atualização tributária sobre um assunto palpitante agora, que foi justamente a questão dos créditos tributários, né, que foi proporcionado pela decisão do Supremo, que foi a DC 49, né, que muda todo o entendimento, né, todos os procedimentos aí que nós estávamos utilizando, desde a Lei Candir, não é isso? Isso. Há muito tempo, né? De 87, chega agora, muda tudo, né? Exatamente. Vem o Supremo aí, bagunça todo o coreto. Pois é, nossa segurança em relação ao entendimento, né? A gente sempre questiona isso. Mas quem trabalha na área tributária é isso, né? É atualização constante. E a nossa escola de administração tributária, que está vinculada ao nosso sindicato o Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores de Tributos Estaduais, ela também quer dar sua contribuição. Estamos dando essa contribuição agora nessa palestra gratuita e também via divulgação, né, dos cursos que nós vamos ter ao longo desse ano, né? O Alan, já no próximo mês, nos dias 16 e 17 de abril, das 18 às 22 horas, vamos fazer o SPED fiscal, não é isso? Isso. Com foco no comércio. No comércio. E isso aí é importante. Depois nós vamos programar outra data com foco também na atividade industrial, não é isso? Isso. Então, programando também para o mês de maio, a nossa colega, auditora fiscal, Andréa Corado, que vai também, né, participar falando sobre o desembaraço de mercadoria nacional, mercadoria importada, mas isso vai ser tudo oportunamente divulgado. Mas eu queria salientar para vocês já agendarem aí para o dia 16 e 17, vai ser numa terça e numa quarta-feira, das 18 até às 22 horas, esse evento, um curso com o nosso colega auditor fiscal de tributos estaduais, que é mestre em contabilidade, em controladoria, que já conhece a capacidade técnica dele, auditor desde 2005, né? Sim. Passa rápido, né? Passa bem rápido, na verdade. E quer conhecer todos vocês. Eu queria também fazer um outro convite, já finalizando, que na próxima terça-feira nós vamos ter na São Metro, na unidade 2, ali da Constantino Nery, o lançamento do livro Que País é Este? Este livro tem uma autoria do jurista, advogado, professor da Faculdade Mackenzie, o professor Ives Gandra, e também do Dr. Samuel Hanan, foi vice-governador do Estado, foi secretário da Fazenda, foi secretário de Indústria e Comércio, e eles estão lançando esse livro. São duas pessoas que tiveram uma grande importância e têm uma grande importância ainda no cenário de defesa, né, do nosso modelo da Zona Franca de Manaus. O professor Ives Gandra foi contratado na época, né, foi advogado de várias ADIs que mantiveram a defesa das prerrogativas aí da nossa Zona Franca de Manaus. E é importante a participação de todos. Nós vamos divulgar também esse evento, né, e vamos também transmitir pelos canais da Exata. Perfeito. Ok? Então, muito obrigado. Desculpe aí o nosso atraso, né? Mas está tudo resolvido, tivemos um probleminha aí. E, Alan, a bola aí é com você. Não sei se você joga. Sei que gosta muito de academia, né? Mas tem pinta de zagueiro. Tá certo. Muito obrigado Tá aí por ótimo. tudo. Obrigado pela atenção de todos. Tá ok? Fique com o doutor Alan a partir de agora. Obrigado, Romildo. Bem, galera, vamos lá, tá? Como o Romildo já falou aí,
Perdoa esse pequeno atraso, alguns problemas aqui, mas já solucionados. Assim, um detalhe, né? A gente está prevendo usar aqui uma apresentação até para guiar a nossa conversa, até por conta desses problemas técnicos, a apresentação vai poder ser projetada para vocês. Mas quem se inscreveu aqui no Científico, na Exata, colocou e-mail, depois a Val, né, nossa querida Val que está aqui no apoio, ela pode caminhar para vocês o PDF da apresentação, que eu vou usar aqui como guia, né, para a nossa conversa, mas não vou poder, né, usar na tela para projetar para você vai ter que me aguentar essas 2 horas aqui só a minha cara, sem apresentação nenhuma, tá bom? Mas, de novo, quem se inscreveu aqui no curso, depois entrar em contato com a Val, que ela vai disponibilizar material para vocês. Sem falar que a nossa live aqui, a nossa palestra vai ficar gravada no canal da Exata, para depois você, tiver interesse, ou quem não pôde acompanhar agora ao vivo, vai poder assistir na íntegra. Beleza? Então, vamos lá. Sem maiores delongas, tentando aí compensar este atraso. Vamos lá. A nossa conversa aqui é sobre a ação direta de constitucionalidade número 49, né, que foi decidido lá pelo Supremo Tribunal Federal, de que não existe mais, não ocorre mais o fato gerador do ICMS quando você tem a transferência de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Assim, só para contextualizar, um pouquinho do histórico até chegar nessa decisão, nós temos lá uma súmula, né, 166 do Superior Tribunal de Justiça, uma súmula antiga lá de 1996, que, né, já vinha com decisões reiteradas no Judiciário, até que foi sumulada essa decisão, esse entendimento, de que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Apesar de que, lá no Decreto-Lei 406 de 68, salvo engano, você já tinha previsão de que na transferência entre estabelecimento do contribuinte ocorria o fato gerador e era devido ao ICMS. Mas o judiciário, sempre aquele conceito lá de que a circulação tem que ser jurídica, vinha batendo forte, né, em cima dessa previsão, desse fato gerador, até que foi sumulado esse entendimento por meio do STJ. Isso em 96, antes mesmo da Lei Candir. Veio a Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 96, e estava lá. Constitui fato gerador do ICMS a saída de mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então, você tinha previsão no Regulamento Nacional, né, a Lei Candir, trazendo normas gerais do ICMS, os estados replicaram isso em sua legislação, mas ainda assim, alguns contribuintes, para não dizer vários contribuintes, recorreram ao judiciário para que não tivesse essa obrigação, né, não tivesse o reconhecimento dessa obrigação tributária em virtude das transferências. E, via de regra, quando recorreu ao judiciário, o contribuinte ganhava, né? Porque o judiciário se baseava nessa súmula 166 do STJ e dizia, ó, é transferência, não ocorre circulação jurídica, então não há que se falar lá em fato gerador do ICMS. Mas, de qualquer forma, tinha previsão na Lei Candir, tá certo? Tinha previsão também nas legislações dos estados, e os estados continuavam cobrando lá o ICMS nas transferências, e você tinha aquela queda de braço. Até que foi parar essa discussão no Supremo Tribunal Federal. Já tiveram algumas outras decisões, né, por meio de recurso extraordinário, enfim, até que foi apresentada, né, uma ação direta de constitucionalidade por, salvo engano, o Distrito Federal, não vou lembrar de cabeça, o Distrito Federal Paraná, apresentou essa ADC junto ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo decidisse que, ou melhor, se manifestasse que ocorre sim o fato gerador do ICMS nas transferências. Está na Lei Candir, também está na legislação dos estados, não dá para reconhecer o nascimento dessa obrigação tributária em cima das transferências. Só que aquele famoso tiro que sai pela culatra, né? Porque o Estado, salvo engano, o DF, apresentou essa ADC e a decisão do Supremo foi justamente o contrário, foi por não reconhecer a incidência do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Não ocorre, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, não ocorre o fato gerador do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Ou seja, confirmou aquele entendimento já do Superior Tribunal de Justiça. Beleza, mas, apesar da decisão ter sido proferida lá em 2021, aí os estados apresentaram embargos, os contribuintes também apresentaram embargos, com aquela questão, já vai valer essa decisão, o impacto disso para os estados, e em relação ao que foi cobrado anteriormente, caberia ao contribuinte pedir a restituição do que foi cobrado em transferência dos últimos 5 anos, enfim, a discussão foi se alongando, até que em 2023, o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da análise de embargos, decidiu que a ADC 49, a não incidência, a não ocorrência do fato gerador do ICMS,
passaria a produzir efeitos a partir de 2024, 1º de janeiro, ressalvados os casos que já foram afetados ao judiciário, que estavam em discussão administrativa. Tá? Mas a regra geral é, a partir de 1º de janeiro de 2024, deixou de ser reconhecida a ocorrência do fato gerador do ICMS sobre as transferências de mercadoria entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Ok? E, além disso, ficou aquela discussão, bem, se não ocorre o fato gerador, por que não ocorre o fato gerador? Porque não incide imposto? Se não incide imposto, tem aquela regra da Constituição Federal, não incidência ou isenção, não permite crédito, né, para quem recebe a mercadoria e também exige a anulação do crédito da operação anterior. Ficava aquela discussão, quer dizer, então, já que eu vou transferir não tem ICMS, então também não tem crédito, nem para ser transferido, nem para ser aproveitado por quem transfere. Mas o Supremo decidiu também, né, isso nós dizemos embargos, que é garantido o aproveitamento dos créditos das operações anteriores à transferência. Então, na verdade, a transferência não é uma não incidência do ICMS, é uma não operação que não está abarcada pela não incidência do ICMS da Constituição Federal, que exige a anulação do crédito da operação anterior. Então ficou essa celeuma, quer dizer então que o contribuinte ele faz a remessa da transferência, não tem imposto, mas o crédito da operação anterior ele pode aproveitar. Pode. E os estados, conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal, deveriam regulamentar a forma de aproveitamento desse crédito, a garantia de aproveitamento e a forma de aproveitamento. E veio a Lei Complementar 204 ao final de 2023 para disciplinar de forma geral como é que se dá essa transferência em relação às remessas em transferências interestaduais. Tá? É garantido o aproveitamento do crédito, mas esse crédito tem que ser levado, tem que ser transferido para o estado de destino, quando se trata de uma transferência interestadual. A gente vai já abordar um pouquinho mais esse assunto conforme a gente for avançando. Tá? E quando chegou em 2024, como eu falei, agora em 1º de janeiro, essa ADC 49, a não ocorrência do fato gerador do ICMS, passou a produzir efeitos. Pessoal que está no chat, como eu falei, a Valmeida está aqui nos auxiliando. Se vocês postarem alguma dúvida aí, ela vai já aqui passar para mim, mas de qualquer jeito, ao final da nossa conversa, né, quando terminar a exposição, vou deixar um espaço aqui para aquela galera que apresentou pergunta ou quer apresentar pergunta final, possa fazê-lo. Beleza? Então vamos lá. Por enquanto é um monólogo, né, só eu falando. Vamos seguir. A Lei Complementar 204 de 2023. Ela alterou a Lei Candir, a Lei Complementar 87, né, de 96, que trata de regras gerais do ICMS, justamente para conformar a Lei Candir a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E o que é que você tem nessa Lei 204, Lei Complementar 204? A confirmação de que não ocorre fato gerador do ICMS quando você tem transferência de mercadoria entre estabelecimento do mesmo titular, tá? A garantia de manutenção do crédito pelo contribuinte, apesar de você não ter o débito pela transferência, é assegurado ao contribuinte a manutenção do crédito das operações anteriores. E no caso de transferência interestadual de mercadoria, o crédito, né, que você tem das operações anteriores deve acompanhar essa mercadoria transferida, ou seja, deve ser levada para o estado de destino. Mas por que lá? Ora, se você está mandando a mercadoria para um outro estado, quando ocorrer a saída tributável dessa mercadoria, vai mudar o sujeito ativo, passa a ser esse outro estado. Então, é contra esse outro estado que você deve opor o crédito relativo a essa mercadoria. Então, não tem sentido nenhum uma discussão que vem sobre a faculdade do contribuinte escolher onde vai aproveitar esse crédito, em que estado. Não, meu amigo, vai mudar o sujeito ativo, vai mudar a relação jurídica tributária, então você manda esse crédito para junto daquele estado, naquele estabelecimento, para o qual ele vai aproveitar quando tiver a saída tributária. Esse é o entendimento. Ok? Então, em relação à Lei 204, conformou, a Lei Complementar 204, procurou conformar, né, a Lei Candir a essa decisão do Supremo Tribunal Federal e atender também a determinação de que fosse garantida, né, garantido o aproveitamento do crédito pelo contribuinte. Ok? Beleza. Nós tivemos a Lei Complementar aprovada no Congresso, a 204 de 23, e os estados também, por meio do Conselho Nacional de Política Fazendária, aprovaram um convênio ICMS. Teve também uma pequena novela aí, teve o convênio 174, que depois, né, foi rejeitado, mas ao final de 2023 nós tivemos o convênio 178 de 2023, que regulamenta como se processa essas transferências de mercadorias quando se trata de uma remessa interestadual. A transferência da mercadoria, bem como a transferência do crédito. Ok? E um dos pontos que é abordado nesse convênio 78 de 23, ICMS, é justamente a definição da base de cálculo.
qual vai ser, assim, base de cálculo é uma forma de falar, né, para simplificar. Na verdade, seria o valor de referência para que você pudesse transmitir o cálculo, transferir o crédito para o outro estado. A gente fala base de cálculo por uma conveniência. Sim, obrigado. Eu acho que o Iron está querendo que, saindo daqui, eu abra uma garrafa de vinho, cara. Ele está querendo emoções aqui para gente. Mas vamos lá. Bom que eu molhei a garganta. Então, vocês escutaram, pelo que eu vi aqui, até o valor de referência, não é isso? Então, um dos pontos que foi regulamentado pelo convênio 178 de 23 foi justamente, né, como eu falei, aquilo que a gente poderia convencionar como base de cálculo, mas tecnicamente seria o valor de referência para você calcular o crédito a ser transferido. Se você é um comércio, vai transferir a mercadoria, esse valor de referência, a base de cálculo para você transferir esse crédito, vai ser a última entrada da mercadoria. Se você é uma indústria, vai transferir para outro estado o produto que você fabricou, o valor de referência vai ser o custo de fabricação deste produto. Tá? Se não for uma mercadoria industrializada, de repente for uma mercadoria ali agropecuária ou objeto de extrativismo, então vai ser o valor relativo à produção, né, à extração dessa mercadoria, ok? Então, esses são os valores de referência para você calcular o crédito. E qual alíquota eu aplico sobre esse valor de referência, né, sobre essa base de cálculo, para encontrar o crédito que eu vou transferir? As alíquotas interestaduais, tá? 12%, 7% ou 4% se for mercadoria de origem estrangeira, tá certo? Então, a depender do estado de onde você está transferindo, por exemplo, aqui do Amazonas, se for uma mercadoria nacional, 12%. Se for Sul e Sudeste, saindo do Sul e Sudeste transferência, 7%. Se for mercadoria de origem estrangeira, aquela alíquota 13 do Senado Federal, ou aquela alíquota da resolução 13 do Senado Federal, né, 13/12, de 4%. E aí você aplica sobre esse valor de referência, sobre essa base de cálculo. Não é base de cálculo porque não é imposto, é um valor de referência para você transferir o crédito, porque na transferência não tem ICMS, tá certo? Não sei se nós temos aí amigos advogados, né, acompanhando essa live, e às vezes você pega alguns detalhes, isso não é base de cálculo, tá certo? Isso é valor de referência para você encontrar o crédito que você vai transferir para um outro estado. Beleza? A mercadoria que você vai transferir, se você vai transferir o crédito, essa mercadoria, quando você adquiriu ela tem que ter originado um crédito para você. Digamos que você está aqui no estado do Amazonas, você comprou uma mercadoria. Essa mercadoria, quando você comprou, teve imposto cobrado na aquisição, teve um crédito. Você vai transferir para um outro estado essa mercadoria. Não tem imposto debitado, mas você vai transferir o crédito. Você vai poder transferir porque quando você comprou, teve crédito nessa aquisição. Agora, se você, por um acaso, adquirir uma mercadoria, esta mercadoria não teve imposto cobrado na aquisição, sei lá, teve uma isenção, qualquer coisa do tipo, você não teve crédito nenhum nessa aquisição, e você transfere essa mercadoria, então, meu amigo, você não tem crédito a transferir, tá certo? Você não tem crédito a transferir. Você vai transferir a mercadoria, mas como na aquisição dela não teve crédito, não há crédito a ser transferido, vai só ter a transferência da mercadoria. No caso de ADC 49, na transferência de mercadoria, não haveria incidência. Está ainda lavando o ICMS na entrada? Tá, eu imagino que esteja falando aqui sobre a antecipação tributária. E aí, banana não se mistura com maçã, tá certo? Na transferência, você não tem ICMS. ADC 49, Lei Complementar 204. Alan, eu estou aqui no Amazonas, ou alguns outros estados que também cobram antecipação tributária, né? Eu vou pegar o estado do Amazonas aqui. Você está aqui no estado do Amazonas, comprou uma mercadoria, adquiriu em transferência, né? Você tem uma matriz em outro estado que está transferindo aqui para o estado do Amazonas. Essa transferência, como eu falei, não tem ICMS. Né? Pode vir a transferência do crédito, mas não tem ICMS. Chegou aqui, se essa mercadoria é destinada à comercialização ou à industrialização, o que é que o Amazonas faz? O que é que a Mamãe faz? Cobra antecipação tributária. Ué, Alan, mas se não tem ICMS na transferência, por que eu tenho que pagar um antecipado? Porque o antecipado não tem nada a ver com a transferência. O antecipado, ele se relaciona com o quê? Com a saída subsequente dessa mercadoria. O que você antecipa é o imposto devido na operação subsequente, né, que seria uma saída, via de regra, tributada, tá certo? Então, sim, continua a cobrança do ICMS antecipação tributária ou antecipação com parcialmente de tributação, mesmo no caso de transferência, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Beleza? Boa pergunta. Essa aqui é uma dúvida comum, inclusive.
Essa aqui é interessante. A transferência do crédito. Alan, eu estou em um estado, estou mandando para outro estado, mas eu não quero transferir o crédito. Eu sou obrigado a transferir? Tá? A transferência do crédito ela é obrigatória. O aproveitamento no estabelecimento de destino, isso não é obrigatório. Vai lá, eu recebi a mercadoria de transferência, mas eu não quero aproveitar o crédito. Não, beleza, tranquilo, você não aproveita no estado de destino. Mas lá no estado de origem, na transferência da mercadoria, aquele crédito que você tinha quando recebeu essa mercadoria no estado de origem, que você está mandando agora para o outro estado, esse crédito vai sair de lá. Você vai transferir para o estabelecimento do estado de destino. Se vai usar ou não, aí é critério do contribuinte, mas a transferência é obrigatória. Como eu falei agora há pouco, vai mudar o sujeito ativo, né, dessa relação jurídico-tributária, passa a ser outro estado. Então, se passa a ser um outro estado, é contra esse estado que você vai opor esse crédito relativo a essa mercadoria. Então, você vai tirar daquele estado de origem e vai aproveitar, se quiser, no estado de destino. Ah, Alan, veio destacado, mas eu não quero aproveitar. O Estado agradece, tá certo? A saída vai ser tributada e você não vai ter crédito contra o que apresentar esse débito. Mas a transferência é obrigatória. Esse critério é o quê? De que forma será feita essa transferência de crédito? Né? Você pega lá, pegando o comércio, né? Citei aqui o Estado do Amazonas, você adquiriu uma mercadoria aqui no Estado do Amazonas e vai transferir isso para uma filial lá no Pará, no Maranhão, onde quer que seja. Você vai pegar a última entrada dessa mercadoria, né, o valor da última entrada dessa mercadoria, e sobre essa mercadoria, sendo de origem nacional, você vai pegar o valor de referência, a última entrada, aplica ali o que tem interestadual, no caso, 12%. 12% em cima do valor da última entrada é o valor do crédito que você vai transferir para o outro estado. De onde está esse critério? Está lá na Lei Complementar 204 e com mais detalhes no Convênio 178 de 2023. Beleza? Então, a transferência do crédito é obrigatória e é um detalhe interessante, aqui é um ponto mais polêmico. Tá? Esse crédito que você vai transferir, veja só, você já sabe qual é o valor de referência, né? Última entrada, custo de produção, custo de extração, produção, agropecuária, o que quer que seja. Já sei qual a alíquota que eu vou aplicar. A alíquota interestadual, 12%, 7% ou 4%. Agora, tem um detalhe no convênio, é o seguinte, se essa mercadoria que você está transferindo, se ela fosse comercializada, né, fosse vendida para um terceiro, não é uma transferência, para um terceiro, que não é filial nem matriz, ela, nessa saída, ela teria algum tipo de benefício, né, uma redução da tributação, do débito, uma isenção, uma redução da base de cálculo, essa mesma redução você vai ter que aplicar no crédito que você vai transferir, tá certo? Então, aquela redução que você tem na operação com terceiros, no caso do interestadual, ela também deve ser aplicada na transferência do crédito. Essa é uma regra que está lá no Convênio 178 de 2023. Então, você vai reduzir o valor do crédito a transferir na mesma proporção que você teria a redução do débito, né, do imposto cobrado, se fosse uma operação com terceiros. Quando uma indústria 06300, assim, eu não sei se todo mundo está acompanhando aqui do Amazonas, aqui surgiu uma dúvida específica que é a indústria incentivada. Né? Quando uma indústria 06300, que é uma indústria que fabrica bem intermediário com incentivo, transfere produto produzido para uma indústria de bem final, que é 06200. Né? Bem intermediário, assim, a saída dele é destinada a uma outra indústria, porque ele vai dar prosseguimento ao processo de fabricação, né, do bem final, que aí sim vai para consumo, fica pronto para o consumo final. Para ser matéria-prima dentro do Amazonas não vai ter ICMS? Tá, já antecipando aqui um ponto que é polêmico também. Transferência interna. Transferência interna, eu vou falar muito aqui agora de transferência interestadual. A transferência interna, a Lei Complementar 204 não trata nada. E também não tem convênio. Por quê? Porque fica, né, a critério de cada estado definir como é que vai se dar a questão da transferência do crédito com status de uma transferência interna. E aí pouquíssimos estados regulamentaram, até na sequência vou comentar com vocês, pouquíssimos estados regulamentaram como é que se dá essa transferência interna. A maioria dos estados basicamente reproduziu o convênio 78 e 23, que trata de quê? De transferência interestadual e transferência de crédito em remessa interestadual. Remessa interna, transferência externa, pouquíssimos estados não regulamentaram. Infelizmente, o Amazonas não está dentro desses pouquíssimos, a gente não regulamentou ainda. Então, assim, sendo bastante sincero, já que não tem regulamentação, fica a critério do contribuinte, a verdade é essa. Né? Porque se o Estado não baixou lá, olha, na transferência interna você tem que destacar o crédito a transferir, ou não destaca o crédito, fica no estabelecimento remetente.
Se não está escrito nada disso, então, meu amigo, o contribuinte ele faz como ele quiser. Ou ele transfere o crédito junto com a mercadoria para o outro estabelecimento, isso dentro do estado interno. Ou então ele deixa no estabelecimento original, tá? Que adquiriu a mercadoria e está transferindo. Tá? Porque se não tem nada positivado regulamentado, então o contribuinte tem essa faculdade. Nesse caso aí, na transferência interna, tem essa faculdade. Na interestadual já está positivado, é obrigatória a transferência. No caso da interna, não. Tá? Então, nesse caso, se houver uma transferência de matéria-prima, né, que originou crédito, dentro do estado do Amazonas, especificamente, aí, meu amigo, fica a critério do contribuinte se ele vai transferir de um estabelecimento para o outro crédito ou se ele vai manter no estabelecimento original. Tá? No caso de ICMS-ST, paguei na entrada do Amazonas. ICMS-ST, eu vou deixar essa pergunta para responder já, tá? Porque eu vou falar um pouquinho de ICMS-ST e aí eu volto a falar dessa pergunta aqui. Eu vou tratar dessa pergunta aqui. Vamos lá, vamos acelerar aí. Vamos lá. Ainda em relação ao convênio 178 de 2023, transferência interestadual, que está bem regulamentado já. Tá? Além, como é que se processa essa transferência? Eu vou ter que emitir uma nota fiscal para transferir a mercadoria, uma nota fiscal para transferir o crédito? Não, tudo no mesmo documento fiscal. Tá? Mas onde, Alain? Lá no campo ICMS. Mas não tem ICMS? Não, não tem ICMS, mas é só para documentar o crédito a ser transferido. Tá? Então você vai lá, calcula o crédito a ser transferido, né, aquele valor de referência, última entrada, custo de produção, custo de extração, enfim. Aplica a alíquota interestadual, você encontrou o valor do crédito a transferir. Na mesma nota que você vai transferir a mercadoria, você vai colocar lá no campo do ICMS o valor do crédito a transferir. Simples assim. Nossa, Alain, mas isso afronta a decisão do Supremo. Não afronta nada, cara. O Estado está aí dizendo, os Estados estão dizendo como é que você vai ter que fazer essa transferência. Então, você coloca lá, né, no campo ICMS, a forma mais prática e mais simples, e também não causa nenhum tipo de transtorno, porque o contribuinte já vinha fazendo isso quando a operação é tributada. Tá? O remetente, aquele estabelecimento que está mandando a mercadoria para um outro Estado, né, para um outro estabelecimento em outro Estado. Ora, eu já sei que eu vou transferir o crédito. Se eu vou transferir o crédito para o outro Estado, eu não vou manter esse crédito onde eu estou no estabelecimento remetente. Então, você vai fazer o quê? Vai transferir o crédito para o outro Estado e você, no estabelecimento remetente, vai lançar um débito lá na sua apuração, justamente para tirar esse crédito dali, porque ele não pode ser apresentado contra o Estado de onde está saindo essa mercadoria de transferência, tá? De onde está ocorrendo essa transferência. E o estabelecimento destinatário, né? Matriz, filial, por exemplo, matriz São Paulo, filial aqui no Amazonas. Matriz transferiu o crédito, lança um débito na apuração para tirar esse crédito lá do seu saldo. Filial aqui no Amazonas está recebendo esse crédito em transferência, lança um crédito lá na sua apuração. Simples assim. Não, mas já fazia isso quando era tributado. E continua do mesmo jeito, cara. Né? Você debita na origem, acredita no destino, sem drama. Ok? E aí um detalhe, né? Convênio, quando você tem mercadoria sujeita à substituição tributária, você está mandando uma mercadoria sujeita a ST para outro Estado, tá? Operação de transferência, né? Estabelecimento do mesmo contribuinte. Regra geral, não se aplica a substituição tributária em transferência, exceto se o estabelecimento destinatário for varejista. Tá? Então, se você está transferindo uma mercadoria sujeita a ST, digamos São Paulo, Amazonas, essa mercadoria está na substituição tributária aqui. Tá mudo? Vocês estão ouvindo, sim? Sim ou não? Tá normal? Então tá. Eu acho que é a colega que está com problema no áudio, tá bom? Ou o colega. Normal. Então vamos lá. Substituição tributária, como falei, via de regra, transferência você não tem a cobrança de ICMS-ST. Beleza. Não se aplica substituição tributária. Achei não, por favor. Tá? Então, transferência, via de regra, não se aplica à substituição tributária, exceto se o estabelecimento que vai receber a mercadoria está na substituição tributária. Tá? E aí, nesse caso, vai se cobrar ICMS-ST. Bacana. Mas veja só, que interessante.
Primeiro, a mercadoria tem que estar pegando aqui São Paulo e Amazonas. São Paulo mandando para o Amazonas transferência. Essa mercadoria tem que estar na ST aqui no Amazonas, né? Lei 6.108 de 2022. E tem que ter um acordo entre os estados para que haja cobrança de ICMS lá na origem, na nota fiscal. Bacana. Vai calcular ICMS-ST. Lembra, né? Quem já trabalha na área fiscal, para você calcular ICMS-ST, você coloca lá MVA, aplica a alíquota interna do estado de destino, e aquele ICMS que é cobrado na operação própria, você abate lá do ICMS-ST, né, para reduzir. O que seria crédito para você, você reduz o imposto a recolher por ST para o estado de destino. Beleza, mas não tem mais ICMS na operação própria, né? Porque ali a transferência não tem ICMS, mas você tem um crédito a ser transferido. Esse crédito que você vai transferir, ele vai ser usado para abater o valor do ICMS-ST a ser recolhido para o Amazonas, nesse exemplo que eu dei. Tá? Então, transferência, São Paulo, Amazonas. No Amazonas, o estabelecimento é varejista, a mercadoria está na ST no Amazonas, vai ser cobrada ST. Você vai fazer o quê? Lá em São Paulo, que é o de origem. Vai calcular ICMS-ST, vai aplicar MVA, vai aplicar a alíquota interna do Amazonas, e aquele crédito que você iria transferir, você vai fazer o quê? Vai fazer o abatimento do ICMS-ST a ser recolhido pelo Estado do Amazonas, né, que vai ser informado na nota fiscal. Ok? Então, isso aqui está no convênio 225 de 2023, essa regra do abatimento. Aqui é ST. No caso do ICMS-ST, paguei na entrada do Amazonas, não tomei crédito porque era ST. Ah, isso aqui é legal. Ao transferir para outro estado, peço ressarcimento do estado, no caso aqui o Amazonas, porque você pagou para o Amazonas, tem algum crédito a ser transferido? Pois é, isso aqui tem um outro ponto até que eu ia comentar no final, mas já aproveitando aqui o gancho. Isso aqui, gente, é uma situação que eu vou ser sincero, já andei pesquisando as legislações e não encontrei regulamentação para essa situação. Por quê? Se você comprou a mercadoria com a cobrança do ICMS-ST, ou na nota, ou na entrada do Estado, é aquilo que foi colocado aqui pelo colega, né? A mercadoria não permite crédito, né? Tributação lá com ICMS, submissão tributária, ou com antecipação na entrada, com encerramento, não permite crédito. Só que essa mercadoria você vai transferir para um outro Estado. Beleza, eu vou transferir para outro Estado, não tem ICMS e transfiro o crédito. Só que eu não me creditei de nada. E aí, como é que fica nesse caso? Aí eu vou dar meu entendimento, porque não tem nada regulamentado. Se você pagou ICMS-ST para o Amazonas ou para qualquer outro estado, e essa mercadoria você está mandando para um outro estado, ou seja, o consumo final dessa mercadoria não vai ocorrer no estado para qual foi recolhido o ICMS-ST, você pode recuperar esse imposto que foi pago por substituição. Beleza. E aí, qual é o problema? No ato que você transfere a mercadoria, você não tem crédito nenhum. Por quê? Porque você ainda vai precisar entrar com um pedido de ressarcimento para recuperar esse imposto que foi pago, ou na entrada ou na nota fiscal. E olha só que interessante, né? Meu entendimento. Você transfere sem crédito, porque você não tomou crédito na entrada, tá? E aí, quando você entrar com pedido, for deferido o ressarcimento e você se creditar desse valor, aí esse crédito você transfere lá para o estado de destino para qual você transferiu a mercadoria. Tá? Mas como eu faço isso, Alan? Não foi regulamentado. Minha opinião, faz por nota complementar, a princípio. Né? Enquanto os estados não positivarem essa situação, não tem nada regulamentado, entendo eu que tem que ser dessa forma. Tá? Eu até acho que na sequência, de repente, os estados tentam facilitar, né, essa transferência quando é mercadoria com ST, mas por enquanto não tem nada regulamentado. Então tem que seguir essa regra. Não tenho crédito para transferir nesse momento, então transfiro só a mercadoria. Depois que eu entrei com ressarcimento, que foi me dado o crédito, né, que eu me creditei, aí na sequência eu transfiro para o outro estado. Né? Infelizmente, o entendimento que eu consigo alcançar seria esse, quando não tiver nada positivado. Até acho que dá para simplificar isso, mas enquanto não tem nada escrito, não tem como fazer diferente. Tá? Beleza. Essa aqui já vou responder, deixa eu só dar prosseguimento. Que mais? Ainda em relação às transferências interestaduais, aqui os estados, no final do ano passado, né, aprovaram um outro convênio, né, o 228 de 23, meio que para ser um guarda-chuva, né? Como o negócio estava ainda muito obscuro, nem todos os estados tinham regulamentado a questão da transferência, aprovaram esse convênio, né, o 228 de 23, para dizer que as mesmas regras de emissão de documento que você tinha até 31 de dezembro de 23 poderiam ser aplicadas pelo contribuinte entre 1º de janeiro e
30 de abril de 2024. Ou seja, destaca o imposto na transferência, destaca o crédito na transferência no campo lá de ICMS, né? O que já havia sido dito, né, escrito no convênio 78, reforçado aí pelo convênio 228 de 23. E aí também no final do ano, né, o CONFAZ, o SPED, eles publicaram algumas notas para tentar esclarecer bem essa situação da transferência. O CONFAZ publicou uma nota orientativa dizendo que o crédito transferido tem que ser informado lá no campo de ICMS, e lá no campo de informações adicionais tem que vir lá um texto: nota fiscal de transferência de bens e mercadorias não sujeita à incidência do ICMS, de que trata a DC 49, emitida de forma a operacionalizar a transferência de crédito ICMS. Tá? Então, quando você for transferir mercadoria, for transferir crédito, operação interestadual, você coloca esse texto. Mas, nossa, esse texto grande vai estar no material que a gente vai providenciar e vai passar para vocês, ou se você tiver curiosidade, acessa lá o site do CONFAZ, procura a nota orientativa número 1, e aí você vai encontrar esse texto lá. E o SPED, para fim de FD, também publicou uma nota orientativa dizendo que os débitos e créditos relativos à transferência, lembra, o remetente mandou o crédito de transferência, vira débito para ele. O destinatário recebeu em transferência, vira crédito para ele. Alan, na minha FD, eu estou com a nota fiscal aqui, está lá no campo ICMS, destacado o crédito. Como é que eu vou lançar isso na FD? Do mesmo jeito que você fazia antes, tá? Vai lá no registro C100, FD, né, para quem não está familiarizado, escrituração fiscal digital, né, lá do SPED, CMS e IPI, tá? Vai lá nos registros C100, C170, C190, e aí você vai pegar aquele valor que está no campo ICMS. Se você mandou em transferência, vai lançar como débito, saída. Se você está recebendo a mercadoria de transferência, vai pegar isso e lançar no campo ICMS como crédito, tá? E aí, só reforçando, em abril, a gente vai ter aqui no Exato o curso de SPED fiscal, primeiro voltado para comércio, e aí, na sequência, voltado para a indústria incentivada aqui no Amazonas. E aí, se dá na hora lá, se perguntarem, a gente volta a tocar nesse assunto. Bacana? Deixa eu ver aqui. Se for produto diferido, transferência Manaus, é 7% ou 20% para cálculo do crédito. Deve ser feita uma nota só para crédito, ou o crédito seria normalmente junto com os itens? Eu acho que está falando aqui de operação incentivada, né? Bem intermediário para uma outra indústria incentivada, B final, bem intermediário, que a gente tem um diferimento, citou aqui 7%. Polêmica, não tem nada escrito, caras. Então, veja só que interessante. O diferimento, o que é o diferimento? É você postergar, né, o lançamento e pagamento do ICMS incidente na operação. Só que transferência não tem ICMS. Se não tem ICMS, não tem o que ser diferido, tá bom? Então, o que acontece? Enquanto não tem nada escrito, não tem nada positivado, como é que se dá a transferência do crédito em relação a esse bem intermediário, que iria com diferimento se fosse com terceiro, mas que não vai com diferimento porque não tem imposto a ser diferido, meu entendimento, você vai transferir com a alíquota de 20%. O crédito, né? Porque, enfim... mas lembrando, né, você tem que ter tido crédito nesse bem intermediário que você fabricou. Né? Então, se você teve crédito nesse bem intermediário, na fabricação desse bem intermediário, você vai transferir esse bem intermediário. Tanto faz, indústria incentivada ou para comércio, enfim, você vai transferir com a alíquota interna de 20%. Não tem regulamentação, então, não tem imposto nessa operação, não tem diferimento, mas quando eu fabriquei esse produto, eu tive crédito, né, comprei matéria-prima, adquiri matéria-prima e deu crédito, vou transferir esse bem intermediário, então você transfere o bem e transfere o crédito de novo, né? Não está positivado, transfere o crédito se quiser, transfere internamente, que eu estou falando, transfere esse crédito com a alíquota de 20%, que é a alíquota modal do Estado do Amazonas. Tá? Então, se a saída desse produto é tributada a 20%, com a alíquota de 20%, você também vai transferir o crédito com a alíquota de 20%. Tá? Mas, de novo, meu entendimento, porque isso não está positivado ainda. Se sair alguma coisa aqui no Estado do Amazonas, esse entendimento aí ele pode cair por terra. Mas hoje, como não tem nada escrito, então, nesse caso, a transferência, se você for transferir o crédito, porque a operação interna não está obrigatória a transferir o crédito, se você for transferir esse crédito, transfere com a alíquota de 20%. Tá bom? Vou já responder essa outra aqui. Deixa eu só continuar. E aqui, transferências internas, né, que eu comentei com vocês, que não tem no Amazonas nada positivado, alguns estados, e eu só encontrei 3 estados. Se você for pegar
começar a pesquisar ali do final do ano passado para cá, alguns estados eles regulamentaram a questão da transferência, mas basicamente transferência interestadual, reproduzindo o convênio 78 de 23. E eu só encontrei 3 estados que tratavam de transferência interna: São Paulo, Alagoas e Maranhão. São Paulo facultou ao contribuinte, né, a opção de transferir ou não crédito. Está lá São Paulo, 12 estabelecimentos contribuinte dentro de São Paulo. Ele escolhe se vai transferir ou não crédito. Está aqui, estabelecimento remetente, estabelecimento destinatário, tudo São Paulo. Transferir a mercadoria, não tem ICMS. Eu tenho crédito, eu escolho se eu vou transferir para esse estabelecimento que vai receber mercadoria ou se eu vou aproveitar nesse estabelecimento que mandou a mercadoria. Tá? E aí, se for transferir o crédito, ele vai ter que pegar lá o livro de ocorrência, né, o RUDUFTO, e registrar isso lá. E essa opção dele fica válida por 12 meses. E aí depois tem que renovar essa opção. Alagoas, Ctrl+C, Ctrl+V. Pegou lá a regra de São Paulo e colocou lá na sua legislação também. Fica facultado ao contribuinte a transferência do crédito em remessa interna, e aí fica válido também por 12 meses essa opção, no caso de fazer a transferência. Se optar por transferir para o estabelecimento destinatário, essa opção, né, que ele exerceu fica válida por 12 meses. Maranhão disse, se eu não estou lembrado se foi uma resolução, enfim, não estou recordando agora, Maranhão disse o seguinte: ficam valendo as mesmas regras de 31 de dezembro de 2023. Então, se até 31 de dezembro na transferência você destacava imposto, que gerava crédito, né, no estabelecimento de destino, né, o que vai receber mercadoria de transferência, então, em 2024, você transferiu a mercadoria, vai transferir também o crédito, né, a mesma regra de 2023. E, como eu falei, Amazonas, infelizmente, não temos nada, tá certo? E, por não ter nada, então fica facultado ao contribuinte escolher o que vai fazer, se vai transferir o crédito para o outro estabelecimento ou se vai aproveitar no estabelecimento que adquiriu originalmente a mercadoria. Beleza? Vamos lá. And alguns pontos aqui que eu levantei, de novo, tá? Estou usando aqui como guia apresentação, que infelizmente vocês não estão acompanhando, mas o científico aqui exato vão disponibilizar para vocês aí ao final, tá bom? É só entrar em contato aqui com eles. Coloquei aqui três questões interessantes, algumas até já foi abordado aqui nas perguntas de vocês. Primeiro, a questão da substituição tributária, né, que foi, respondi até a pergunta agora há pouco. Comprei a mercadoria com ST, ou na nota fiscal, ou foi cobrado no desembaraço nacional importado, só que essa mercadoria eu vou transferir para um outro estado. Transferência não tem ICMS, e você transfere crédito se você tomou crédito. Né? Quando você comprou essa mercadoria, adquiriu a mercadoria, foi comprada com ST, então você não se creditou, então você não tem crédito para transferir. Ah, Alan, mas eu posso entrar com ressarcimento. Exato, entra com ressarcimento. Quando você tiver o pedido deferido, se tiver o pedido deferido, esse valor do crédito você transfere para o outro estado, tá bom? Enquanto não for regulamentado. Eu até acho que dá para simplificar isso daí, tá? Mas enquanto não for regulamentado, a regra é essa. Você não tem crédito para transferir no momento que você transfere a mercadoria. Na sequência, entrou com um pedido de ressarcimento, se for deferido, aquele crédito se refere à mercadoria que você transferiu. Transfere para o outro estado. Como vou fazer isso, Alan? Emite uma nota complementar, né? E referencia a nota de transferência da mercadoria e coloca lá o complemento do ICMS, na verdade é o crédito de ICMS que você está transferindo. Indústria incentivada, né, já comentei com vocês aqui também, não tem nada regulamentado, tanto uma preocupação do pessoal, como é que vai se dar isso? Como não tem nada regulamentado, então fica meio que a critério do contribuinte. Uma dúvida que eu já recebi, Alan, beleza, eu estou fazendo a transferência de um bem final, por exemplo, né? Estou fazendo a transferência de um bem final e eu estou optando, né, por colocar o crédito ali a ser transferido na minha nota fiscal de venda desse bem, nessa nota fiscal de transferência do bem incentivado, né, bem final, eu estou optando por transferir o crédito também. Para mim, indústria incentivada vai gerar um débito. E esse débito eu levo para minha apuração incentivada ou para minha apuração não incentivada? Meu entendimento, é um débito relativo ao crédito de um produto incentivado que você está transferindo. Então, você vai levar para a sua apuração incentivada e vai usar o crédito estímulo. Né? Não vejo como ser diferente. Mas isso não está regulamentado, infelizmente, mas é um entendimento que eu não vejo como ser diferente. Tá?
E outra coisa que já me perguntaram também, Zona Franca de Manaus. Alan, eu estou aqui na Zona Franca de Manaus. Estou recebendo a mercadoria em transferência. Mercadoria que eu vou comercializar, mercadoria que eu vou industrializar. E aí, Alan, eu venho com desonerado, eu vou ter o desonerado, o meu estabelecimento lá que está mandando para mim aqui em Manaus, vai ter o desonerado? Claro que não, né? Porque o desonerado é a isenção do ICMS nas remessas na Franca de Manaus. Só que essa remessa não tem ICMS, cara. Não incide imposto, não tem fato gerador, não tem ICMS. Então não tem o que ser desonerado. Então não tem a isenção, não tem o desconto do desonerado, porque não tem desonerado. Olha, mas eu estou aqui na Zona Franca, eu não vou ter crédito? Vai, você vai ter o crédito que vai ser transferido pelo teu estabelecimento lá do outro estado. Aí aquelas mesmas regras, última entrada, custo de produção, custo da extração, enfim. E aí ele vai e aplica a alíquota interestadual e manda o crédito para você aqui. E você aqui na Zona Franca de Manaus vai tomar esse crédito, se você quiser. Claro, vai seguir a mesma regra geral. Então, convênio 6588, convênio ICM 6588, Zona Franca de Manaus, não se aplica às transferências. Beleza? Cai na regra geral do convênio 178 de 2023. Bacana? Em que artigo, aí é forçando a amizade, hein? Em que artigo do regulamento está informado sobre a não incidência do ICMS? Não tem, gente. Acabei de falar que, infelizmente, a nossa não foi atualizada ainda. Mas já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ADC 49, já foi expurgado da Lei Candir, né, a incidência, o fato gerador do ICMS na transferência. Então, por mais que não esteja atualizada a nossa legislação, a letra morta, tá certo? Já não pode cobrar. Foi decidido pelo Supremo, ADC 49, e também já foi excluída a Lei Candir. Vai ser atualizado aqui? Com certeza, imagino que sim, com certeza demais, né? Eu imagino que sim, tá? Mas ainda que você olhe nosso regulamento, ainda que você olhe nossa Lei Complementar 19, o Código Tributário do Estado, por mais que ainda esteja lá, ocorre o fato gerador, inclusive na transferência, na saída, inclusive com transferência, esquece, isso aí é letra morta, ok? Qual o tratamento das devoluções? Devolução de quê? De venda? Se for devolução de venda, se teve ICMS cobrado na venda, você vai devolver, você vai receber em devolução e vai ter o crédito proporcional à devolução. Devolução de transferência, bem, não sei se seria o caso de devolução de transferência, nem sei se tem essa possibilidade assim, mas se você mandou em transferência e mandou o crédito e está recebendo de volta essa transferência, na mesma proporção do crédito que você mandou em transferência, você vai receber, né? Como faço na transferência de uma mercadoria in natura, alíquota de ICMS de 5%? Alíquota... Bem, gente, tá, vamos lá. Não sei se entendi direito. Eu imagino que você adquiriu a mercadoria com tributação de 5% e vai transferir essa mercadoria para outro estado. Quando você comprou essa mercadoria, in natura ou qualquer outra mercadoria, teve 5% de carga na aquisição. Ah, eu vou transferir 5%? Não, você vai transferir 12%. Tá? Então, por mais que você, quando adquiriu a mercadoria, tenha tido lá uma carga de 5%, uma carga de 7%, uma alíquota interna de 20%, na transferência, a alíquota interna. Tá? A alíquota interna. Só vai reduzir o crédito se por acaso você vendesse para um terceiro interestadual, aí nesse caso você faria a redução proporcional. Mas nesse caso, se você comprou com uma alíquota de uma carga reduzida de 5%, 7%, pouco importa. Você vai transferir o crédito com alíquota de 12%. Se for se for remessa interna, alíquota de 20%. Tá? Alíquota de 20%. Não foi positivado nada, se reduz também o percentual, né, da transferência interna, então transfere com 20%, via de regra, né, se for remessa interna, transferência interna. Se for remessa interestadual, a 12%. Ok? Mais pergunta aí, dona Val? Vamos aqui. Bem, o que eu tinha para colocar para vocês em relação ao conteúdo seria isso. Então, a Val está me dizendo que tem umas perguntas. Tem mais perguntas aí? Então, aqui, ó. A empresa que trabalha transfere crédito a 12% nacional para Roraima, sendo que ela comprou a 7%. Como fica essa diferença?
o estado do Amazonas, nesse caso aqui, quem vai assumir essa diferença é justamente o estado de destino, no caso Roraima. Nossa, mas eu comprei a 7, estou transferindo a 12, não interessa, está no convênio 78 de 23. Isso aí foi um acordo dos estados, foi uma convenção dos estados. Se por acaso você tivesse comprado internamente 20% e transferiu a 12, uma diferença de 8%, quem assumiria esse crédito ali, esse saldo credor que você tem? O estado do Amazonas, né? Ficou com crédito ali de a mais de 8%. Nesse caso é o inverso, você está transferindo a 12, mas comprou a 7. Não interessa, transfere a 12. E quem, nesse caso ali, né, essa diferença quem vai arcar, quem vai suportar, vai ser o estado de destino, tá bom? Então, é uma convenção que você tem aí com o convênio 7823. Aplica a alíquota interestadual sobre o valor de referência do crédito a ser transferido, tá bom? Só reduz o crédito se, por um acaso, nas operações com terceiros, você também tivesse uma redução do débito, mas não é, eu imagino que não seja o caso aqui. O ICMS desonerado para comércio pode utilizar como crédito? Eu imagino que esteja falando da Zona Franca de Manaus. Se for transferência, não tem desonerado, tá? Não ficou claro se é só sobre transferência. Se for mercadoria para comercialização, veio com a isenção do convênio 6588, então sim, você teria o crédito presumido, equivalente ao valor que foi isentado lá no estado de origem. Uma indústria 06200 de bens reciclados, fazendo uma transferência do produto. Não destaca o ICMS? Gente, bens reciclados, assim, a princípio eles são tributados, né? Imagino que a 06200 ela usa talvez ali itens de reciclagem, né? Sei lá, paros, alguma coisa assim, para fabricar o seu, pelo que eu entendi da pergunta, para fabricar o seu bem. Ainda que os insumos eles sejam a partir de coleta, né, de seletivo para reciclagem, mas você tem o seu bem final que tem um incentivo. Imagina que seja bem final, 06200, e você vai ter a tributação quando vende para terceiro. Nesse caso, você vai fazer a transferência, se for interna, com a alíquota de 20%, se for interestadual, com a alíquota de 12%, tá bom? Então, não vai ter se for transferência, não vai ter o ICMS, porque não tem fato gerador. Mas se você for transferir o crédito, de novo, não está regulamentado aqui no Amazonas, se você é obrigado a transferir o crédito na remessa interna, se você optar por transferir o crédito, você vai transferir com a alíquota interna de 20% via de regra, ok? Se for interestadual, alíquota de 12%. Beleza. Mais alguma? Complemento? Mas produto natura não dá direito a crédito de 5%. Teria que transferir mesmo assim? Tá, nesse caso, imagino que seja aquisição na entrada. Creio que seja isso, né? Tributação definitiva na entrada que a gente tem. Deve ser carne in natura, tá? Imagino, né? Se for carne in natura, na entrada, ou mesmo quando você compra internamente, tem uma carga reduzida de 5%, realmente não permite crédito. Se não permite crédito, você não tem o que transferir. Tá? Lembrando, regra a regra. Você só pode transferir um crédito se você teve crédito na entrada desse bem. Nessa mercadoria, desculpa. Se você não teve crédito, então não tem o que transferir. Tá? Então é condição para que você transfira o crédito que exista crédito. Se não teve crédito, não tem o que ser transferido. Tá? Essa é uma condição. Ok? Aqui, poderia haver uma discussão, eu até acho salutar essa discussão, porque se porque é definitivo, internamente a operação é definitiva, a tributação definitiva. Se você transferir interestadual, porque interestadual ela vai ser tributada. Aí talvez, né, isso não está escrito, mas você poderia entrar com um processo junto à Cefaz para recuperar esse valor que você teve quando adquiriu essa mercadoria in natura. Mas, via de regra, né, os 5% ali encerra a tributação e você não tem crédito nenhum na compra desse item in natura. Então, se você não tem crédito algum, você não tem o que transferir. Né? Regra, para transferir o crédito, tem que haver crédito. E aí, dona Val? Finalizamos? Ainda tem aí? Mais um aqui. Aqui a Val é da escola antiga, ela gosta de escrever. Né, dona Val? Aqui, ó. Na transferência para o Amazonas, foi informado que não cabe ICMS desonerado, isso. Na venda de outro estado para o OEM, ICMS desonerado, isso. Não seria o mesmo tratamento de isenção? Não. Né? Você isenta
o imposto quando tem imposto. Na transferência não tem imposto, você não tem o que isentar, então não tem desonerado, ok? Diferente do que ocorria até 31 de dezembro de 23. Até 31 de dezembro de 23, a transferência era tributada, então você tinha o que desonerar. A partir de 1º de janeiro de 24, não é mais tributada, não tem fato gerador, não tem imposto a ser desonerado. Se não tem imposto a ser desonerado, não tem o que ser isentado. Tá? Então, não tem o abatimento e também não dá crédito presumido. Ok? Transferência não tem mais aplicação do convênio 6588. Tá? Então, fixem isso na cabeça de vocês. Transferência para a Zona Franca de Manaus não tem incidência do ICMS, não ocorre fato gerador, não tem imposto a ser isentado, não tem desonerado, não tem abatimento na nota fiscal, não tem crédito presumido. Você pode ter crédito? Pode, se o estabelecimento lá, ele é obrigado, né, a transferir o crédito, e aí esse crédito que está na nota fiscal, você pode se creditar aqui e levar para a sua apuração. Okay? Mas só reforçando, não se aplica o convênio 6588, tá? Então, mercadoria que você adquire de terceiro, via de regra, a Zona Franca de Manaus, você tem a isenção com desonerado, né, o abatimento, na transferência não tem. Tá? Tratamento diferente? É, tratamento diferente. Por quê? Porque o Supremo decidiu isso. E eu sempre falo que só decide que não tem ICMS na transferência, que não entende nada de ICMS, não entende nada de não cumulatividade, tá? Mas isso é só um desabafo. Quando transfiro da 06300 para 06200, é o pessoal incentivado aí, rapaz, olha só, com 20% na minha apuração da 06300, eu aplico o crédito estímulo de 90,25, pago líquido na apuração da 06200. Eita nós, hein? Vamos lá. Se é 06300 não está regulamentado, né? Se não está regulamentado, e você vai transferir o crédito, se você teve crédito na fabricação desse bem intermediário, como não está regulamentado, você transfere com a alíquota daquele bem. Ah, sim, é só um detalhe, tá, gente? É porque no caso de bem intermediário, a gente tem uma alíquota de 7%, tá? Está lá na Lei 3.182 de 2007. Né? Então, bem intermediário, né, quando você manda para uma outra indústria, se não tem diferimento, tem alíquota de 7%. E aí não é redução da barra de cálculo, é alíquota de 7%. Tá? Então, nesse caso, acho que até falei alguma coisa diferente agora há pouco, nesse caso a gente tem uma alíquota específica, que é de 7%. Bem intermediário, se não tem diferimento na saída interna, você aplica a alíquota de 7%. Tem algumas exceções, PCI, bobina de correção, tá? Mas via de regra aplica a alíquota de 7%. E aí, nesse caso, a alíquota da transferência seria de 7%. E aí sim, né, se você vai transferir esse crédito, 06300 bem intermediário para 06200, na 06300 vira um débito. Né? E é um débito relativo a um produto incentivado que você está transferindo. Então, você vai poder usar o crédito estímulo na apuração da 06300 de 90,25%, né, o crédito estímulo. E não é pagar o líquido, não. Você leva o débito para a tua apuração, faz lá a apuração, débito menos crédito, se encontrou saldo devedor, crédito estímulo de 90,25. Tá? Não é na apuração do 06200. Na 06200 não tem nada a ver com isso. Ela vai aproveitar o crédito que você transferiu. Transferência de MP diferida entre 06200 para 06300. Em ato contínuo, transfere para 06200. Agora me perdi aqui. Como assim? Duas transferências sendo que volta para o de origem? O ICMS poderia ficar apenas 06200? Ué, não entendi, gente. Aqui eu não entendi a pergunta. Transferência de MP diferida entre 06200 para 06300. Que a 06200 ela tem um diferimento na importação. Né? Se você tem crédito estímulo de 100%, você tem um diferimento na importação. Não sei se é isso. E aí você transfere para 06300. Gente, assim, a gente tem uma regra específica nesse caso aqui, na nossa lei 2286, que se você mas se bem que aqui é bem final para bem intermediário, né? Quando é o inverso, né, bem intermediário para bem final, você paga o ICMS da importação se for o caso desse diferimento. Mas nesse caso aqui nem haveria imposto a ser pago na importação, né? Porque a 06300 também tem diferimento via de regra. Então, assim, não tem imposto a ser transferido, né? Porque se você teve a aquisição da MP na 06200 com diferimento e você não tem que recolher esse imposto diferido, você não tem o que transferir de crédito.
Então, a princípio, essa situação aqui, transferência da 06200 para 06300 de MP, com o imposto diferido, não tem crédito a ser transferido. Tá? E aqui não tem disse final, aqui em ato contínuo transfere para 06200. Isso aqui não sei se parece uma espécie de planejamento tributário. Não entendi esse final. O sentido de você transferir da 06200 para 06300 e, na sequência, transferir de volta, mas nesse caso seria o bem fabricado, seria isso? Não sei se é isso exatamente. Se for o produto fabricado na 06300 para 06200, o bem intermediário nesse caso, até pode haver a transferência do crédito se tiver crédito na fabricação do bem intermediário. Então, não seria a matéria-prima, seria o bem intermediário fabricado. Porque se você transferiu da 06200 para 06300, não teve crédito na aquisição da matéria-prima, então não tem crédito a transferir para 06300. E você transferir de novo a matéria-prima, não teve crédito, não tem crédito a transferir. Então você só deu uma volta para nada. Não sei se foi isso, não sei se entendi direito a pergunta. Tá? Se quiser esclarecer, mas a princípio seria isso, tá bom, gente? E aí, dona Val? Você que manda. 100 perguntas. É isso? Então, minhas meninas, se não temos mais perguntas, a gente vai matar aqui a nossa conversa. Tá? Só reforçando em relação ao certificado, como é que funciona o certificado, Vão? Tá, quem se inscreveu pela plataforma vai pegar direto pela plataforma o certificado. Né? A apresentação que vocês não viram, que eu estava me guiando aqui, eu vou passar para o Sindifisco, para a Exato, e aí quem tiver interesse, entre em contato, pode ser bom. Entre em contato pelo telefone, é muito corajosa. Entre em contato pelo telefone que está no cartaz, e aí o material PDF, essa apresentação, é bem simples, tá? Mas se quiser, é só entrar em contato que o pessoal vai disponibilizar para vocês. Reforçando aqui também o que o Romildo, o diretor, falou, né? A gente tem uma programação de cursos aqui pela Exata. Em abril, esse que vos fala vai tratar do SPED fiscal da FD voltado para comércio. Na sequência, vai marcar uma outra data para falar do incentivado da FD. Tem um curso de desembaraço com a doutora Andréa Corrado, também programado para maio. E na sequência, com o nosso amigo Rodrigo Castro, falando de ICMS substituição tributária, tá bom? E aí, ao longo do ano 2024, a gente tem uma programação de cursos ali da Exato. Quem tiver interesse, fica acompanhando aqui, pode passar mensagem para a dona Val, que ela adora receber um monte de mensagem para ser respondido. Tá? Ou passar um e-mail. Tudo bem? Bom, boa pergunta. A Exata está mudando a abordagem dos cursos e vai priorizar os cursos online nesse ano de 2024. Tá bom? Então, o curso de SPED fiscal vai ser online, o de desembaraço vai ser online e o de ST também vai ser online. Tá? Então, provavelmente, os próximos também devem ser. Tem de crédito fiscal, tem do incentivado. A gente vai programar aqui ao longo do ano de 2024, esses nossos cursos aí. Tá bom? Então, fica acompanhando. Quem imagino que algum de vocês me segue lá no Instagram, sigo também aqui a Exata, e eu sempre que tenho um curso, eu costumo postar lá, né, a programação desse curso, a data e as formas que você tem para fazer a inscrição. Ok? Estamos explicando aqui que a palestra vai ficar gravada no YouTube, tá bom? Vai ficar no YouTube da Exata e eu vou pedir aqui autorização para também disponibilizar no meu YouTube, tá? E talvez no Instagram se eu conseguir postar lá. Tudo bem? Mais alguma coisa, Naval, doutor Romildo? Não? Não, então, podemos iniciar. Oi? Que? Fotinho? Não, assim, ó. Beleza, gente? Então, agradeço aí a paciência dos senhores. Alguns pequenos problemas para dar emoção, né, Iron? Para dar emoção. O que é a vida sem um pouco de emoção? Vocês não viram o Iron aqui ficando amarelo, branco? Tá bom? Então, gente, agradeço aí a paciência de vocês, agradeço quem acompanhou. Vai ficar aqui gravado no canal do YouTube aqui da Exata, vou disponibilizar o meu também. E fiquem atentos para as novidades. Então é isso, galera. Fiquem tranquilos, fiquem na paz. Valeu e tchau.